O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem surdo-mudo, que falava com muita dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, Jesus suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade alguma. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: Ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Queridos irmãos, a liturgia desse 23º domingo do tempo comum coloca diante de nós uma perspectiva muito interessante, muito bela. O Senhor quer reconstruir em nós os sentidos da fé. O que quer dizer isso, Padre Rafael? Assim como você tem os 5 sentidos, ou pelo menos alguns deles, né? Porque pode ser que tenhamos alguma deficiência auditiva, visual. Assim como temos os 5 sentidos da nossa vida normal, temos também os sentidos da fé. Ou seja, ao mesmo tempo que você escuta, existe uma escuta da fé. Ao mesmo tempo que você fala, existe uma língua, uma fala na fé. Ao mesmo tempo que você sente, que você toca, existe também um tato na fé. E o Senhor quer reconstruir em nós os sentidos da fé, quer fazer em nós uma nova criação, porque poder reconstruir em nós os sentidos da fé significa fazer uma nova criação. Por isso o Evangelho deste domingo nos apresenta um homem que não sabe falar, que não consegue falar. E geralmente uma pessoa é muda porque também não escuta. E como não escuta, como também é surdo, não aprende a falar. Como tinha um problema de audição, não escutou a sua mãe dizer mã, mã. Não escutou o seu pai dizer pá, pá. Não escuta. Então, como não escuta, não pode, não consegue, não aprende a falar. E o Evangelho de hoje nos apresenta um homem assim, surdo, mudo, que não escuta, que não consegue falar. E faço um parênteses, na época de Cristo temos que lembrar que não havia língua de sinais, não havia aparelho auditivo, para quem era cego não havia a leitura em braille, não havia. Por isso um surdo-mudo na sociedade judaica era praticamente um morto social, ou seja, não tinha como ser inserido na sociedade. E sobretudo no âmbito da fé judaica, não podia viver a fé, porque a fé para um judeu, a vida de um judeu, gira em torno da fé. Enquanto a tua vida gira em torno de correr atrás de dinheiro, de talvez conseguir o teu título de doutor, de talvez ir atrás de um concurso público, a vida de um judeu gira em torno da fé. E esse homem não podia viver a fé, porque viver a fé para o judeu significa ir à sinagoga, proclamar a palavra de Deus. Esse homem não podia proclamar, escutar a palavra de Deus, como vai dizer São Paulo, a fé vem pela escuta. Esse homem não podia escutar, ou seja, esse homem era banido da sociedade.
e, sobretudo, vivia num ambiente pagão. O Evangelho dizia que Cristo estava na Decápole. O que era a Decápole? As 10 cidades judaicas que os romanos dominavam. Pertenciam aos romanos, os romanos tinham colonizado, ou seja, era um ambiente pagão. E esse homem surdo-mudo é a imagem de cada um de nós. Irmãos, talvez falamos muito de Deus e talvez falamos pouco com Deus, porque há uma diferença grande entre falar de Deus e falar com Deus. E pode ser que hoje, na tua intimidade com Deus, não haja diálogo, não haja escuta, porque talvez você está escutando tanto as vozes do mundo, as vozes que querem te deixar em depressão, as vozes que querem destruir a tua vida, e talvez escutas pouco a voz de Deus. E como esse surdo-mudo, quanto menos escutamos a voz de Deus, menos falamos de Deus. Porque se eu não escuto a língua de Deus, a voz de Deus, eu não consigo falar com Deus. E pode ser que hoje a tua situação e a minha situação seja estar surdo, mudo na fé. Pode ser que hoje não fales com Deus. Então, tudo bem, venhas à igreja, pague o teu dízimo mais ou menos, venhas à missa e não passa disso. E talvez não tenhas hoje um diálogo com Deus. E a pergunta é, com quem estás dialogando? Porque com alguém você tem que dialogar. Te perguntas hoje, quando foi a última vez que você dialogou com Deus? De forma íntima, não através de orações já feitas, não, de forma íntima. Quando foi a última vez que você clamou a Deus? E mais profundamente, quando foi a última vez que você ouviu? Você já se perguntou essa semana qual é a vontade de Deus para a tua vida? Não, padre, não sei, eu trabalho, eu pago meus boletos, eu cuido dos meus filhos, mas será que a vida é só pagar boletos? Será que não existe uma vontade de Deus para a minha vida? E pode ser que a vontade de Deus está indo por aqui e eu estou indo por aqui, num caminho totalmente diferente. Por isso hoje, essa liturgia quer reconstruir em nós a escuta da fé, de podermos desobstruir os nossos ouvidos, de poder voltar a escutar a Deus. A liturgia de hoje quer nos devolver o sentido da fala, de poder proclamar na nossa vida as maravilhas de Deus. O Evangelho terminava dizendo que a multidão estava admirada com aquele milagre, dizendo assim, nossa, Ele faz bem todas as coisas. Será que hoje, meu irmão, você pode olhar a tua história e dizer que Deus faz bem todas as coisas? Ou será que hoje você olha a tua história, o teu matrimônio, a tua vida, a tua filha e fala assim, Deus faz bem quase todas as coisas? Como é hoje? Você consegue olhar a tua história e dizer, Deus faz bem todas as coisas? Ou a tua língua em certos pontos da tua vida ainda se enrola para bem dizer a Deus? Você talvez hoje consegue agradecer a Deus por metade de coisas na tua vida, mas a outra metade você ainda é mudo. Como é? Podemos hoje bendizer a Deus e dizer que Ele faz bem tudo, todas as coisas, ou não? O Senhor faz bem quase todas as coisas, Padre, porque Ele levou o meu tio para a Covid, então Ele não faz bem todas as coisas. Padre, o Senhor faz bem quase todas as coisas, porque Ele ainda não me deu o emprego que eu quero. Como é hoje a nossa relação com Deus? Será que podemos proclamar nessa ação de graças, porque a missa é ação de graças, podemos hoje agradecer? Podemos hoje dizer que Deus faz bem todas as coisas? Por isso é interessante ver como Cristo quer reconstruir em nós os sentidos da fé. Como Cristo cura alguém, como Cristo realiza maravilhas na vida de alguém, assim como fez com esse homem, se faz um com ele. Cristo, para curar alguém, não manda uma receita médica, não manda um antídoto, não manda uma série de procedimentos, não. Cristo se faz um com o enfermo, Cristo se faz um conosco que somos pecadores, Cristo se faz um conosco que não escutamos, que não falamos. Por isso é muito interessante como Cristo cura esse homem. Diz que Cristo levou ele à parte, tirou da multidão. E para que tirou esse homem da multidão? Para falar com ele, para que ele pudesse escutar pela primeira vez qual é a língua de Deus. Por exemplo, se eu pergunto, você sabe falar mandarim?
Você sabe falar grego? Você sabe falar chinês? Você vai falar, não, padre. Mas se você passa 30 anos escutando, você aprende. Para aprender uma língua, você tem que primeiro escutar como se pronuncia, como se pergunta como vai. E por isso Cristo leva esse homem à parte, sozinho, para que ele possa ouvir a língua de Deus, para que ele possa ouvir como é falar com Deus. E por isso Deus enviou o Filho dele à tua vida, meu irmão, para te dizer qual é a linguagem de Deus. E talvez de segunda a segunda você escute outras línguas que te dizem assim, olha, a tua vida não está bem feita, e é uma língua mentirosa. Talvez você escute aí outros idiomas durante a semana dizendo que você não tem jeito, que a tua vida não pode recomeçar, que já era para você, que não dá mais. E essas línguas são falsas. Por isso o Senhor hoje, meu irmão, quer te levar à parte, sozinho com Ele, sem ninguém mais, para que você não escute outras vozes, e sim a voz de Deus. E qual é a língua de Deus? Qual é a voz de Deus? O amor. Por isso Cristo se faz uma só coisa com esse homem. Talvez ele nunca tenha aprendido a falar, porque nunca tenha ouvido dizer, olha, Deus te ama, olha, a tua vida está bem feita assim, olha, essa tua depressão tem cura, tem jeito, olha, teu matrimônio tem salvação, olha, a tua vida tem salvação, olha, você pode recomeçar. Talvez é hoje o que você e eu necessitamos escutar, meu irmão. Por isso abre bem o ouvido. Escuta hoje que Deus te ama e deixa essa mensagem entrar pelo teu ouvido e chegar ao teu coração, que talvez está preso, que talvez está cansado já de tentar. E como dizia o profeta Isaías na primeira leitura, aqueles que estão cansados, coragem, pois o Senhor está vindo nos curar, o Senhor está vindo nos salvar. Salvação e saúde têm a mesma raiz no hebraico. Por isso, quando diz que Deus salva, significa Deus cura. Jesus significa aquele que salva, aquele que cura. Por isso, Cristo leva esse homem à parte e toca os ouvidos dele. Eu não sei se vocês escutaram o Evangelho, mas é algo muito nojento. A palavra é essa, nojento. Diz que Cristo meteu o dedo dentro do ouvido dele. E não sei se vocês escutaram, mas o Evangelho dizia que Cristo pegou a própria saliva e colocou na boca dele. Imagina, em tempo de Covid, isso é impensável. É algo nojento, é algo feio, é algo desagradável. Imagina que alguém chega, pega a saliva e coloca na tua boca. Isso é algo nojento. Porém, se você tem uma intimidade com aquela pessoa, é algo fantástico. Um homem, quando beija a sua mulher, toca também a saliva dela e não é algo nojento. Um namorado, quando beija a sua namorada, uma noiva, quando beija o seu noivo, não é algo nojento. Por isso, Cristo se faz uma só coisa com esse homem. E para curá-lo, dá a ele a sua própria divindade. Por isso, pode tocar com a própria saliva, a saliva daquele homem, para curá-lo. Seja como Cristo cura, se fazendo mudo com ele, se fazendo pecador conosco, se fazendo uma só coisa. E quando talvez muitas pessoas têm nojo da tua vida, meu irmão, quantas pessoas não querem se aproximar de ti, Cristo é aquele que não só se aproxima de ti, se faz uma só coisa contigo. Sabia que Cristo hoje se faz uma só coisa com a tua depressão para te curar? Você sabia que Cristo hoje se faz uma só coisa com a tua crise de ansiedade para te curar? Você sabia que Cristo hoje se faz uma só coisa com os teus pecados de fornicação para te curar? Que Cristo hoje se faz abandonado contigo para te dizer que te ama, que ainda que te abandonaram, Ele não te abandona? Por isso é muito belo. E Cristo diz a esse homem, Éfata, abre-te. Ou seja, uma nova criação começa. É possível que um homem que nunca ouviu comece a ouvir? Sim, porque Cristo diz, abre-te. É possível que um homem que tinha dificuldade de falar, que não podia bem dizer a Deus pela própria história, comece a falar, comece a agradecer? Sim, porque Cristo diz, abre-te. Como é possível que talvez você, meu irmão, que foi abandonado pelo teu pai, que talvez não se dava bem com o teu pai, o Senhor hoje te chama a ser pai? É possível? É, porque Ele te diz, abre-te. Você, minha irmã, que talvez foi egoísta a vida inteira,
que talvez brincou com a tua sexualidade. É possível que hoje o Senhor reconstrua a tua sexualidade? Sim, porque o Senhor te diz, éfata, abre-te. É possível que você e eu, que tínhamos uma vida desgraçada, nas trevas, na sarjeta, o Senhor possa reconstruir a nossa vida e nos dar uma vida nova? É possível, porque o Senhor nos diz, éfata, abre-te, começa de novo, eu reconstruo a tua vida. Por isso, meus irmãos, eu termino essa homilia com a carta de São Tiago, que diz que na comunidade não podemos ter distinção de pessoas. E por que São Tiago diz isso? Porque São Tiago sabe que a maior obra de Deus em nós é amar. Meu irmão, eu termino essa homilia dizendo que a maior obra de Deus na tua vida e na minha vida é nos levar a amar. Esse homem surdo, mudo, não podia viver em comunidade, não podia amar. Na época de Cristo, ele não tinha uma linguagem para dizer, olha, eu te amo, olha, eu quero fazer parte da tua vida, olha, eu gostei de você, olha, eu posso me aproximar de ti. Não, esse homem não podia. E a maior obra de Deus na vida daquele homem foi colocá-lo de novo na comunidade. Como a maior obra de Deus na tua vida e na minha vida é nos fazer amar. Por isso a maior obra de Deus na tua vida, meu irmão, não é mudar o teu pai, é te levar a amar o teu pai. Não é mudar a tua mãe, é te levar a amar a tua mãe. Não é te dar um matrimônio novo, é te levar a amar essa pessoa que está ao teu lado. Não é te dar uma história nova, virar a página da tua vida, não. É te levar a amar a tua história, a amar a você mesmo, porque pode ser que você nem a você mesmo ame. Por isso hoje o Senhor quer reconstruir em nós os sentidos da fé. E por isso Ele mesmo tocará a nossa saliva com o seu corpo e sangue. Assim como tocou com a própria saliva, a saliva daquele homem, nos tocará também. Virá ao nosso encontro, entrará pelos nossos sentidos para reconstruir em nós a fé. Por isso eu pedi ao Ministério de Música que preparasse uma canção para terminarmos essa homilia. Eu te convido, meu irmão, a ficar de pé e a pedir que o Espírito Santo agora também possa abrir os teus sentidos. Talvez você tenha escutado muitas vozes que, como eu disse, são mentirosas. Talvez hoje o Senhor quer que você escute a voz dEle. Quando foi a última vez, meu irmão, que você escutou a voz de Deus? Pois bem, hoje, nesta manhã, o Senhor quer te falar. Por isso, fecha os teus olhos. Não deixa que nada te atrapalhe. Deixa que essa música possa entrar pelos teus ouvidos, possa te falar do amor de Deus, possa chegar ao teu coração, para que chegando ao teu coração, você possa hoje dizer, Deus faz bem todas as coisas. Por isso eu te convido, escuta essa música de olhos fechados, para que os teus sentidos não se percam. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar e eu me abrir pra te amar, nem precisa perguntar, te amo. É isso que você tem que ouvir hoje, meu irmão. Que o Senhor te ama e te ama muito, todo diferente, que quer reconstruir os teus sentidos, que quer te levar a amar, um coração da gente, quer te levar a bem dizer a Deus, é como um sonho, quer te levar a sós com Ele, é como para poder te falar do amor dEle, para poder dizer que a tua vida tem solução, sim, que a tua história está bem feita, sim, e que Ele quer te curar, eu sempre que Ele quer fazer nova todas as coisas. Talvez basta querer pra te ver outra vez. E agora vamos cantar do começo, e todo o povo de Deus vai cantar junto, meu pensamento. Vamos lá, bem forte. Meu pensamento canta forte, meu irmão. Vive em você, a luz do meu viver, a luz do meu viver, Senhor. Fala para Ele assim, Senhor, entra, entra, Senhor. Basta entrar e eu me abri pra te amar, nem precisa perguntar, diz pra Ele, te amo. Ele quer ouvir a tua voz, meu irmão.
há um clima todo diferente que aquece, mexe com o coração da gente. É como um sonho. É como um sonho, é como um sonho, eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. Vamos lá, pode ser mais forte. E ao teu lado, eu sempre sigo. eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer pra te ver outra vez. E ao teu lado, para terminar, outra vez. e ao teu lado, vamos lá, povo de Deus, Eu sempre sigo, já não há mais talvez, basta querer pra te ver outra vez. damos uma salva de palmas a Jesus Cristo, que é o Senhor da nossa vida, que veio para tocar o nosso ouvido e nos fazer falar do amor de Deus.